Fala pessoal, beleza? Jordão Giovino aqui. Iremos aqui comentar mais um diagnóstico automotivo, tá? Desta vez aqui é um Sandero 1.6 2012. Motorzinho aí falhando, motorzinho sem força. Aquele motor chato, sabe? Quadrado. Então vamos comentar aqui sobre esse diagnóstico. Vamos fazer aqui uma introdução à ficha técnica desse motor. Motor aqui de aspiração natural, motor de injeção indireta. Motor com apenas um comando no cabeçote, potência desse veículo 95 a etanol, 92 a gasolina, motor de 4 cilindros, beleza? Então esse motor aqui é aquele motor de injeção mais comum. Potenciais problemas para esses tipos de defeito, né? Problema no sistema de ignição, sistema de alimentação de combustível, sistema de exaustão restritivo. Quando a gente fala de sistema de exaustão restritivo, pode ser tanto pela válvula, cames, motor fora de sincronismo, pode ser ali um catalisador obstruído. Então, tudo que causa restrição para o gás não sair, ele vai impactar ali na potência do motor. Entrada de ar insuficiente, né? Uma entrada de ar falso, uma entrada de ar que às vezes o veículo que tem MAP, se você tiver uma entrada de ar falso, vai impactar, né? O MAP também, o veículo só tem um MAP, uma entrada de ar falso, vai gerar uma carga maior no coletor, né? Vai aplicar uma injeção aí diferenciada e vai atrapalhar todo o funcionamento do motor. Vazamentos aí na admissão e exaustão, sensores problemáticos, combustível de má qualidade, sistema de refrigeração ineficaz também impacta aí na combustão do motor. Pessoal, essa animação aqui, ó, é uma animação que mostra as 4 fases do motor, né? Aqui, ó, tá tendo a injeção de combustível, entrou aqui a mistura ar-combustível dentro do motor, o cilindro sobe comprimindo, né? Desce em combustão, aqui os gases saindo, e repare aqui, ó, um pico, né? Quando estava terminando ali a fase de escape, a válvula de admissão abriu, e você vê um pequeno retorno, um pulso. Quer ver? Ó? Vamos ver aqui, ó, um pulso. Esse pulso é a pressão do final de escape, ela é maior do que a pressão do coletor. Então, quando as duas válvulas ali, elas estão em sobreposição, também muito conhecida aí de overlap, é o momento que as duas válvulas estão abertas, a pressão de escape, como ela é maior do que a pressão do coletor, eu gero um pulso de retorno para o coletor de emissão, tá? Tudo isso aí já é estudado, o pessoal faz dessa forma aí até para aproveitar, ter uma eficiência melhor do fluxo do ar, tá? Só que esses pulsos que voltam para o coletor de emissão, eles geram ressonâncias, né? Se você tiver um pulso muito alto, você pode ter ali uma pressão maior do coletor de emissão, beleza? Então é só uma animação aqui para vocês verem como que é uma coisa que você não enxerga, mas é o que acontece ali dentro do motor. Então vamos aqui mais rápido para não ficar muito extenso. Pessoal, algumas análises que foram feitas aqui, né? A parte de ignição, bicos injetores, né? Dados do scanner é importantíssimo num diagnóstico quando ele está mais complexo, né? Os elementos mecânicos, né? Também a gente vai avaliar quando vai afunilando. Por exemplo, se é um problema de ignição, você não vai ali dar muita atenção ali para uma parte mecânica, né? Então tudo você vai seguindo uma linha de raciocínio. Então, a parte de scanner ela é essencial junto ali com a análise de osciloscópio, né? Não é só o osciloscópio, você vai ter que trabalhar com os dois ali, osciloscópio e scanner. Os dois ali se somando ali, o seu diagnóstico aí vai lá em cima. Beleza? Pessoal, então foi analisada a ignição, foi analisado os bicos injetores, né? Nos dados de scanner, né, uma coisa assim que já chamou a atenção nossa nesse diagnóstico foi o MAP alto, né? Você acaba acostumando ali com os valores de MAP em marcha lenta de vários veículos e quando você observa ali um MAP muito alto, opa, alguma coisa errada está aí. Então, quando você já observa um MAP alto, né, uma das coisas que a gente já faz é analisar a parte de sincronismo ali, que é uma coisa rápida com o osciloscópio. Né? Pega ali o sensor CMP, o sensor CKP e já verifica ali se o veículo está, né, corretamente ali em sincronismo, tá? Então, esse motor aqui ele estava com o MAP alto, então a gente, vamos dar uma atenção, por que o MAP está alto?
Quando você já pensa por que o MAP está alto, então várias coisas você começa a imaginar ali. Então tudo que você imagina que pode fazer um MAP ficar alto, você tem que analisar todos, né? Se você existe várias possibilidades, vamos falar assim, você tem só 10 possibilidades para o MAP estar alto. Se você analisar as 10, você vai chegar no problema, né? Agora, se você analisar um só e descartar os 9, e esse um que você analisou não for, aí o seu diagnóstico começa a ficar um pouco mais difícil, né? Então vamos aqui direto ao ponto, sem muita enrolação, tá? Pessoal, a gente entrou aqui com o transdutor de pressão no cilindro do motor. A gente pode analisar todos os cilindros, não é? Que eu estou mostrando aqui já direto ao ponto. Quando a gente colocou o transdutor de pressão no cilindro número 1, nós encontramos aqui um comportamento aqui anormal da forma de onda do transdutor de pressão, né? Aqui a gente tem aqui o pico do transdutor de pressão, é o momento que o pistão sobe comprimindo, e aqui a gente tem a fase de escape. Deixa eu destacar aqui, rápido. Vou deixar aqui em vermelho mesmo. Vamos pegar aqui. Essa daqui é a fase de escape, tá? A minha fase de escape ela tem que ficar nessa linha reta, junto com a linha que a gente considera como ponto zero ou a linha da pressão atmosférica. E olha só, se a minha fase de escape aqui ela tinha que ficar numa linha reta, eu estou tendo uma elevação aqui de 2,8 bar. Eu tenho muita pressão na fase de escape. A minha pressão para um motor aspirado, ela tem que ser próxima ou igual à pressão atmosférica daquela região que está sendo analisada. E eu estou tendo aqui uma pressão positiva acima da pressão atmosférica de 2,8 bar. Imagina naquela parte ali de sobreposição de válvulas, onde a pressão de escape retorna para o coletor de emissão. Se só a pressão ali comum ali de escape já retorna um pulso para o coletor de emissão, imagina uma pressão positiva de 2,8 bar. É o tanto de pressão que vai retornar ali para o coletor. Então, é complicado. E olha também o efeito aqui no transdutor de vácuo, né? Eu tenho um pulso maior, né? Esse pulso aqui é o pulso que eu capturo lá no coletor de emissão, né? O transdutor está aqui no coletor de emissão, o pulso retornou. O transdutor de vácuo ali, ele é sensível, então a gente capturou aqui, ó, na fase de escape, referente aqui ao cilindro número 1. Interessante, né? Você vê assim que os dois transdutores que eles se confirmam, né? O transdutor de pressão com o transdutor lá no coletor de emissão. Transdutor de pressão no cilindro, transdutor de vácuo ou transdutor de pulso no coletor de emissão. Aqui também é a mesmo tipo de análise, só que utilizando só o transdutor de pulso com a ignição de referência. Deixa eu apagar aqui. Boa. Então aqui eu tenho aqui essa ignição que ela foi capturada pelo cilindro número 4. Né, para a gente ter uma referência aqui de contagem de ignição para ter uma identificação. Sem ignição você não consegue identificar, né? Você olha esse gráfico e vê que tem problema, mas você não sabe quem é quem. Então você capturando a ignição aqui, você consegue fazer a identificação desse gráfico, tá? Esse gráfico aqui ele gera um padrão comum, né? Ele tem uma simetria para os 4 cilindros quando o motor tá bacana, mas quando você tem uma deficiência ali no motor ali, né, esses pulsos aí, ele quebra, né? Vamos falar assim, ele quebra o padrão dele. Então aqui a gente tem um pulso de escape, né? Você vê que ele se repete, ó. Ele começou aqui, se repetiu, se repetiu, se repetiu. Então ele é constante, ele não é uma coisa intermitente. Tá. Então a gente desmontou ali, tirou a tampa ali do cabeçote ali e observou aqui que o camis de escape, ele desgastou. Mas ele desgastou, mas ele ainda abriu um pouquinho só a válvula de escape, mas não o suficiente para todos os gases sair, né? Então você tinha ali uma restrição dos gases de escape. E essa restrição dos gases de escape estava retornando para o coletor. Aí imagina a bagunça, você retorna o gás de escape para o coletor de emissão, você aumenta a pressão do MAP, a injeção verifica a pressão alta, então ela entende que tem mais ar, ela injeta mais combustível, e além do gás de escape retornar para o coletor de emissão, o gás de escape é carbono, né? Ele queimou, ele não é oxigênio, então você está jogando carbono para dentro do coletor. Imagina aqui, ó, carbono entrando dentro do coletor de emissão, aí ele vai para outro cilindro. E eu preciso de oxigênio para queimar e eu estou mandando carbono. Então o motor fica muito ruim, o motor fica muito fraco.
pode enterrar esse carro aí, tá morto. Mas a gente que é mecânico, a gente ressuscita eles. Pessoal, então aqui foi corrigido, tá? Então você vê que ó, o padrão, né? Você vê que tem uma forma de onda padrão. Olha a pressão de escape aqui, ó. A pressão de escape ela fica igual ou a pressão atmosférica. Por isso que os motores aspirados, a capacidade máxima dele de encher o cilindro é a própria pressão atmosférica. Agora, motor turbo não. O motor turbo ele empurra um ar forçado, então você tem uma pressão positiva. Legal? Então aqui, ó, foi corrigido ali, trocou o comando, né? Então você vê aqui que a pressão atmosférica, a pressão de escape, ela ficou legalzinha aqui, né? E aqui com o transistor de pulso, você vê que ele fica com uma forma de onda padrão, tá? Aqui tem até um efeito interessante, né, desse veículo, por mais que foi corrigido, mas foi só trocado o comando. Mas aqui ainda precisava fazer um assentamento, né, consegue melhorar um pouco aqui o assentamento dessas válvulas aqui, tá? Não impactou no veículo, mas isso daqui é uma característica ali que você consegue melhorar no veículo. Beleza, pessoal? Se você quer aprender essas técnicas Pessoal, se você quer aprender essas técnicas de fazer diagnóstico, utilizando scanner, osciloscópio, transdutores, vamos estar agora ministrando aí treinamento direto, tá? Então a gente vai estar com um treinamento aí nos dias 27 e 28 de abril, tá? Em Piracicaba, contato aqui do José Lopes, vou deixar na descrição, você entra em contato aí com o José Lopes, garante a sua vaga lá, né? Temos mais algumas vagas ainda. E esperamos você lá para fazer um treinamento conosco aí, beleza? Tenho certeza aí que vai ser muito legal, você vai aprender muito nesse treinamento. E meu muito obrigado e segue as nossas redes sociais aí, tá? Jordan Giovino lá, posto alguns vídeos lá curto, que o Instagram só permite vídeo curto, a gente mostra um pouco do nosso trabalho. Beleza, pessoal? E até a próxima!